minha irmã apareceu no meu casamento, com o vestido que era da minha mãe. O aroma suave de rosas brancas e lírios, misturado ao cheiro adocicado da cera das velas que adornavam os castiçais de prata polida, preenchia a pequena igreja centenária, criando uma atmosfera de reverência e antecipação. A luz dourada do fim de tarde, filtrada pelos vitrais coloridos que retratavam cenas bíblicas, pintava o chão de mármore com padrões caleidoscópicos, enquanto a melodia suave do quarteto de cordas que ensaiava baixinho no altar, elevava meu espírito a um estado de pura felicidade. Eu, Helena, estava no vestiário adjacente à nave principal, com o coração batendo em um ritmo acelerado de excitação, vestida com meu deslumbrante vestido de noiva. Um modelo de seda off-white com detalhes em renda francesa e uma cauda discreta que se arrastava elegantemente pelo chão. Era moderno, elegante e, acima de tudo, era meu, escolhido por mim, refletindo minha personalidade e o novo capítulo que estava prestes a iniciar. Minha mãe, Cecília, com seus olhos azuis marejados de emoção e um sorriso que iluminava seu rosto, ajustava o último broche de pérolas em meu véu, enquanto minha madrinha, tia Lúcia, sussurrava palavras de encorajamento e carinho. Tudo era perfeito. Absolutamente tudo, até aquele momento. Meu casamento com Gabriel, meu amor, meu porto seguro, era o culminar de uma história de cumplicidade, amizade e um amor que se construiu lentamente e solidamente, como os pilares de um edifício bem arquitetado. Gabriel era um homem íntegro, gentil, com um senso de humor que me fazia rir até a barriga doer e um olhar que me transmitia paz. Com ele eu me sentia completa, segura e pronta para abraçar todos os desafios que a vida nos reservava. Nossas famílias se davam bem, nossos amigos eram um círculo de apoio inabalável, e o futuro se desenhava promissor, brilhante, repleto de sonhos que compartilhávamos e de planos que tínhamos construído juntos, passo a passo. Havia um detalhe, no entanto, que trazia uma nota de melancolia sutil à minha alegria. O vestido de noiva de minha mãe, Cecília, um modelo clássico de tafetá branco, com mangas bufantes e uma gola alta de renda. Uma peça que era um testemunho da moda dos anos 80, estava guardado em um baú de cedro no sótão da Casa Grande, a casa de minha infância. Cecília sempre sonhou que uma de suas filhas o usaria. Minha irmã, Sofia, a mais velha, nunca havia demonstrado interesse em casar, e eu, embora amasse o sentimentalismo por trás do gesto, sabia que o vestido não combinava com o meu estilo, nem com a minha visão de noiva. Expliquei gentilmente à minha mãe que eu o admirava, que o considerava um tesouro, mas que desejava um vestido que fosse uma expressão de quem eu era, da mulher que eu me tornará. Ela, com sua infinita compreensão e amor, aceitou sem hesitação, e prometeu que o vestido permaneceria guardado. Um símbolo de uma história que aguardava seu próprio tempo e seu próprio destino. Eu sentia, no entanto, que essa decisão, embora respeitada, carregava uma pequena decepção para ela, um sonho materno não realizado. Minha relação com Sofia sempre foi complexa, um emaranhado de amor fraterno, ciúmes velados e uma rivalidade silenciosa que permeava cada aspecto de nossas vidas. Sofia, 2 anos mais velha que eu, sempre foi a mais impulsiva, a mais irreverente, a que constantemente buscava atenção, nem sempre pelos melhores motivos. Desde a infância ela era o furacão, enquanto eu, o refúgio. Ela era a tempestade, e eu, a calmaria. Nossos pais, em sua tentativa de equilibrar a balança, muitas vezes elogiavam minha responsabilidade e meu bom senso, o que, sem que eu soubesse na época, alimentava uma frustração crescente em Sofia, uma sensação de ser constantemente comparada e, de alguma forma, diminuída. Ela era a filha que os pais esperavam, a primogênita que traria orgulho, que seguiria os passos da tradição familiar. Mas Sofia, em sua essência, era uma alma livre, uma artista que se recusava a ser moldada pelas expectativas. Sua rebeldia, que no início parecia um grito por atenção, com o tempo se transformou em um isolamento autoimposto, uma forma de se proteger de um mundo que ela sentia que nunca compreendia de verdade. Ela se afastou da família, morando em outra cidade, aparecendo esporadicamente, e mantendo uma distância emocional que para mim, era um mistério doloroso. Tentamos nos aproximar inúmeras vezes, mas cada tentativa era frustrada por uma barreira invisível que ela erguia entre nós, uma baridez que parecia intransponível. Sofia havia confirmado presença no casamento, mas com um certo distanciamento, quase como uma formalidade. Eu não esperava nada grandioso dela, apenas sua presença, um aceno de que, apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. Gabriel, em sua gentileza, sempre me incentivava a ser paciente com Sofia, a entender que a dor dela, por mais inexplicável que parecesse, era real. Mas eu, em minha própria bolha de felicidade e preparação para o grande dia, mal podia imaginar o que estava prestes a acontecer.
O organista começou a tocar a marcha nupcial, um sinal claro de que era a minha vez. O coração na boca, um nó na garganta, mas os olhos fixos na porta da igreja onde Gabriel, meu futuro marido, me esperava com um sorriso que prometia a eternidade. Minha mãe, com o último ajuste em meu véu, beijou minha testa. Minha filha, você está linda. Sua avó estaria tão orgulhosa. Ela me deu um empurrãozinho gentil, e eu comecei a caminhar, braço dado com meu pai, em direção ao altar, em direção ao meu novo capítulo. A nave da igreja estava cheia. Os rostos dos convidados se desdobravam em sorrisos, em olhares de carinho e emoção. O quarteto de cordas intensificava a melodia. Era o meu momento. Cada passo era uma batida do meu coração, uma promessa. Foi então que aconteceu. Um burburinho começou na parte de trás da igreja, um som estranho, de surpresa, de choque, que gradualmente se espalhou como uma onda, silenciando o riso, abafando a música. Meu pai, que me guiava, sentiu a mudança na atmosfera. Ele olhou para trás, seus olhos se arregalaram, e sua mão, que segurava meu braço, apertou com força, quase dolorosamente. Eu me virei, seguindo o olhar de meu pai e dos convidados, e meu coração, que estava cheio de alegria e expectativa, deu um salto, parou. E depois começou a martelar em meu peito com uma força avassaladora. Lá estava ela, Sofia, minha irmã, na porta da igreja, e ela estava usando o vestido de noiva da nossa mãe. O tafetá branco, as mangas bufantes, a gola alta de renda. Tudo ali, impecável, como se tivesse saído de um baú do tempo e fosse vestir a noiva do dia. Ela estava parada na entrada, os olhos fixos em mim, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era um sorriso nem uma lágrima, apenas uma intensidade que beirava a loucura. O vestido, que era grande demais para ela, arrastava-se no chão, as mangas esvoaçavam desajeitadamente. Seu cabelo estava despenteado, e seus olhos, vermelhos, pareciam gritar uma dor profunda. Por um instante, o choque foi tão grande que me fez rir. Uma risada curta, histérica, que me escapou sem querer, abafada pela música que ainda tentava resistir ao caos. Rir de desespero, rir da imagem surreal, do absurdo completo da situação. Rir da tragédia grega que se desenrolava em meu próprio casamento. Minha irmã, minha própria irmã, havia invadido o meu dia, o meu palco, com a memória viva de minha mãe, transformando o mais belo dos momentos em um espetáculo grotesco. Mas o riso morreu em minha garganta, sufocado por uma onda avassaladora de dor, de fúria, de humilhação. Lágrimas ardentes subiram aos meus olhos, embaçando a visão. Minha mãe, Cecília, que estava sentada na primeira fila, se levantou abruptamente, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror. Ela tentou se aproximar de Sofia, mas meu pai a segurou num gesto de contenção. Sofia, alheia a tudo, começou a caminhar pela nave, lentamente, com o vestido arrastando-se e fazendo barulho, os olhos fixos em mim, como se eu fosse a única pessoa ali. Cada passo dela era um prego no meu caixão. O quarteto de cordas parou de tocar, abruptamente, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelos sussurros chocados dos convidados. Gabriel, no altar, estava pálido, os olhos fixos na cena, a testa franzida em confusão e preocupação. Ela chegou até mim, parando a poucos metros, o vestido branco contrastando com a sua aura de caos. Meu véu, que antes era um símbolo de pureza, parecia uma ironia cruel. Você não tem o direito, Helena. A voz de Sofia saiu embargada, rouca, mas carregada de uma dor que me atingiu como um soco. Você nunca teve. Este vestido deveria ser meu. Sempre foi. Este é o único pedaço que me restou da nossa mãe. O único pedaço que eu senti que um dia me pertenceu de verdade. Minha raiva explodiu, misturada com uma incompreensão dilacerante. O que você está dizendo, Sofia? Você está estragando o meu casamento. Este é o meu dia. Que pedaço da mamãe? Você a tem viva, a todo momento, ela esteve sempre presente. Eu a tenho aqui, na primeira fila. E o vestido está guardado, esperando que um dia, se você o quisesse, pudesse usá-lo. Não desta forma, não neste dia. Sofia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto, lavando a maquiagem borrada. Não, Helena. Você não entende. Você nunca entendeu. Este vestido era para ser meu. Mamãe sempre disse que uma de nós o usaria. E eu sempre fui a filha que ela menos amou. A filha problemática. A filha que não se encaixava. A filha que não era suficiente. Você era a filha perfeita, a filha que se casaria, a filha que faria a mamãe orgulhosa. Eu nunca seria. E este vestido era a única coisa que me faria sentir como você. Como a filha que ela amava. Como a noiva que ela sonhava. Eu nunca serei você, Helena. E eu nunca serei a filha que ela amou de verdade.
As palavras dela, carregadas de uma dor tão antiga, tão profunda, que se transformou em inveja e ressentimento, me atingiram com uma força que me deixou sem ar. O riso, a raiva, tudo se dissolveu em um vazio gélido. Meu coração, que momentos antes estava partido pela humilhação e fúria, agora se partia pela dor dela. Pela dor de Sofia, minha irmã. Pela dor de uma criança que se sentiu rejeitada, não amada, sempre à sombra. Minha mãe, Cecília, que havia se soltado do meu pai, se aproximou de Sofia, seus próprios olhos marejados, seu rosto pálido. Sofia, minha filha, o que você está dizendo? Eu te amo, Sofia. Eu sempre te amei. Você é minha filha. Você sempre foi. Sofia se encolheu, como se as palavras da mãe fossem golpes. Não, mamãe. Você sempre me comparou com Helena. Sempre elogiou a responsabilidade dela, a inteligência dela, a beleza dela. Eu sempre fui a bagunceira, a rebelde, a que não se encaixava. O vestido era a única forma de eu me sentir parte de algo, de ser como ela, de ser amada. A cena era devastadora. O casamento, o dia mais importante da minha vida, havia se transformado em um palco para o drama não resolvido de nossa família. Gabriel se aproximou, sua mão gentilmente apertando a minha. Ele não entendia tudo, mas via a dor em meus olhos. Eu me ajoelhei diante de Sofia, o meu próprio vestido de noiva se espalhando pelo chão, misturando-se ao tecido do vestido de minha mãe que ela usava. Sofia, eu te amo. Eu sempre te amei. Eu não sabia que você se sentia assim. Eu não sabia da sua dor. Eu sinto muito. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, misturando-se com as minhas. O vestido da nossa mãe entre nós parecia um símbolo de todas as palavras não ditas, de todas as dores não compartilhadas. Aquele dia que deveria ser sobre mim e Gabriel, tornou-se sobre nós três, eu, Sofia e nossa mãe, Cecília, presas em um nó de amor, mágoa e incompreensão. O que ele disse, a confissão desesperada de uma alma ferida, me fez rir antes de chorar, não de escárnio, mas de um desespero que beirava o absurdo. A risada histérica do início era o choque da comédia trágica, a negação do horror. O choro, agora, era a aceitação de uma dor mais profunda, a dor de uma irmã que se sentia menos amada, a dor de uma mãe que, sem perceber, havia ferido uma de suas filhas. E a minha própria dor, por ter perdido um pedaço da minha irmã por tanto tempo. O casamento não continuou da forma como planejado. A cerimônia foi interrompida, a igreja, aos poucos, esvaziada. Meu pai, com a ajuda de Gabriel, levou Sofia para casa, enquanto minha mãe, em choque, me abraçava, chorando em meu ombro. Eu não sabia, Helena. Eu juro que não sabia. Eu amo vocês duas igualmente. Aquele dia, o meu casamento, não foi o fim de uma jornada, mas o começo de outra, muito mais complexa e dolorosa. A jornada de cura da minha família, da minha irmã, e de mim mesma. O vestido da minha mãe, que deveria ser um símbolo de união, tornou-se o catalisador de uma verdade que, por mais devastadora que fosse, precisava vir à tona. E eu, Helena, a noiva que teve seu dia interrompido, aprendi que o amor familiar, por mais forte que seja, pode ser o palco de feridas invisíveis, de dores silenciosas que, um dia, explodem, exigindo serem vistas e curadas. O riso histérico e as lágrimas que se seguiram foram o início da minha terapia, o primeiro passo para desatar os nós de um passado que, em sua essura, era muito mais complexo do que eu jamais imaginei. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. A interrupção do casamento de Helena por Sofia, em um ato de desespero que se tornou um espetáculo público, marcou o fim da ilusão de uma família perfeita e o início de um doloroso, mas necessário, processo de cura. As horas que se seguiram àquele momento surreal na igreja foram um borrão de emoções intensas, de desespero e de uma dor latente que finalmente vinha à tona. Gabriel, meu noivo, mostrou-se o homem mais incrível que eu poderia ter ao meu lado. Em meio ao caos, ele foi a minha rocha. Ele não se importou com a cerimônia desfeita, com os olhares curiosos dos convidados, com o vexame público. Sua única preocupação era comigo, com Sofia, com a dor que explodira diante de todos. Ele me levou para casa, para o nosso apartamento que já estava montado, e me abraçou com uma força que parecia conter todos os meus pedaços. O casamento é apenas um dia, meu amor. Nossa vida é que importa. E vamos enfrentar isso juntos. Suas palavras, simples e verdadeiras, foram um bálsamo para minha alma dilacerada. Minha mãe, Cecília, estava devastada. A dor de Sofia, revelada de forma tão crua e pública, a atingiu como um raio. Ela se questionava incessantemente, revirava memórias da infância de Sofia, tentando encontrar o momento em que, sem querer, havia semeado a semente da insegurança e da sensação de não ser amada. As memórias dos elogios à minha responsabilidade, comparados à rebeldia de Sofia,
agora soavam como acusações em sua própria consciência. Ela chorava, abraçada ao meu pai, que tentava consolá-la enquanto ele próprio tentava processar a avalanche de sentimentos. Sofia, após a explosão na igreja, mergulhou em um silêncio profundo, uma apatia que me preocupava ainda mais do que sua fúria. Meu pai e Gabriel a levaram para a casa grande, onde ela se trancou em seu antigo quarto, recusando-se a falar, a comer, a reagir. A culpa e a vergonha pelo que havia feito, somadas à dor antiga, a consumiam. Eu me sentia em um limbo emocional. A raiva pela sabotagem do meu casamento misturava-se a uma compaixão profunda pela dor da minha irmã. Como eu, que a amava, não havia percebido o abismo em que ela estava. Como a minha felicidade havia, sem que eu quisesse, se tornado um gatilho para sua dor. A cerimônia do casamento foi remarcada para uma data posterior, em um formato mais íntimo, apenas com a família e os amigos mais próximos. Gabriel, em sua sabedoria, sugeriu que esperássemos um tempo, que dessemos espaço para que as feridas começassem a cicatrizar. Ele me lembrou que o verdadeiro significado de um casamento estava na união de duas almas, e não na perfeição de um dia. A prioridade era Sofia. Com o apoio de uma psicóloga que minha mãe conseguiu contatar, Sofia começou um tratamento. As primeiras sessões foram difíceis, marcadas por resistência e desconfiança. Mas, aos poucos, as camadas de dor começaram a se desvelar. Ela falava de uma infância onde se sentia sempre em desvantagem, onde cada sucesso meu era uma prova da sua própria insuficiência. O vestido de noiva de nossa mãe, para ela, não era apenas um tecido, era o símbolo da aprovação materna que ela sentia que nunca teria, da feminilidade idealizada que ela achava que não possuía. Ao vesti-lo, ela não queria me sabotar, queria desesperadamente ser o que ela imaginava que a mãe amava, queria sentir-se digna, vista, amada. Eu e minha mãe começamos sessões de terapia familiar com Sofia. Era um processo doloroso, de verdades cruas e emoções expostas. Minha mãe expressava seu amor por Sofia, sua frustração por não ter conseguido alcançá-la, sua culpa por ter, sem querer, alimentado a rivalidade entre nós. Eu, por minha vez, falava da minha incompreensão, da minha dor pela distância que Sofia havia imposto, e do meu desejo genuíno de me reconectar com ela. Sofia, em seus momentos de lucidez, reconhecia que sua dor a havia levado a um ato extremo, mas não conseguia se desculpar plenamente, a mágoa era profunda demais, antiga demais. A terapia nos ensinou a nos ouvir, não para julgar, mas para compreender, a ver o mundo através dos olhos um do outro, a reconhecer as feridas que sem intenção havíamos causado. O vestido de noiva da minha mãe, o catalisador de todo o drama, foi retirado do baú. Minha mãe, em um gesto simbólico, o levou para Sofia. Não como uma cobrança, mas como uma oferta de um novo significado. Este vestido, minha filha, é um símbolo da nossa história, mas a sua história não é a história dele. A sua beleza, a sua força, a sua individualidade, elas são suas. E eu as amo. Este vestido é meu, um dia será de vocês, mas o seu valor não está no que ele representa em um padrão, mas no amor que ele carrega, e que é por você também. Sofia, pela primeira vez em muito tempo, tocou o vestido com reverência, não com raiva. Ela o olhou e em seus olhos viu uma pontada de aceitação, de um reconhecimento de que o amor materno não era condicionado por padrões de perfeição. Aos poucos, a vida recomeçou. O casamento com Gabriel foi celebrado de forma simples, em um jardim florido com pouquíssimos convidados. Sofia estava presente, discreta, sentada na primeira fila, usando um vestido azul sereno. Ela não falou muito, mas seu olhar, ao me ver caminhar em direção a Gabriel, não era mais de dor ou inveja, mas de uma tristeza melancólica e talvez, de uma esperança sutil. Ela me deu um abraço apertado, um gesto silencioso de reconciliação. Não era o fim de sua jornada de cura, mas era o começo de um novo caminho para nossa irmandade. Os anos se seguiram e a família, embora com as cicatrizes expostas, se uniu em torno da vulnerabilidade de Sofia. A terapia se tornou uma parte constante da vida dela, e aos poucos, ela foi se encontrando, redescobrindo sua paixão pela arte, expressando sua essência em pinturas vibrantes que adornavam seu estúdio. Ela nunca mais tentou me sabotar, nem usou o vestido de noiva de nossa mãe. Ela encontrou sua própria voz, sua própria forma de ser, de brilhar. O vestido da minha mãe, o eterno protagonista silencioso daquela história, foi transformado. Minha mãe, Sofia e eu juntas, o desconstruímos e o reconstruímos. A seda foi usada para criar uma manta de batizado para os netos, e a renda para adornar porta-retratos com fotos de nossa família. O vestido não era mais um símbolo de rivalidade, mas de união, de amor ressignificado, de um passado que, em sua complexidade, nos ensinou sobre a força da aceitação e do perdão.
Eu, Helena, me tornei uma mulher mais compreensiva, mais empática, mais ciente das dores invisíveis que as pessoas carregam. Meu casamento com Gabriel floresceu, forte e inabalável, construído sobre a verdade e a capacidade de superar adversidades juntos. Nossos filhos cresceram em um ambiente de amor e aceitação, onde as diferenças eram celebradas e as emoções expressas e acolhidas. Sofia, com o tempo, encontrou um amor que havia em sua totalidade, com suas cicatrizes e sua beleza única. Ela casou-se em uma cerimônia simples, usando um vestido que ela mesma desenhou, um reflexo de sua alma. Em seu discurso, ela agradeceu à mãe, a mim e a Gabriel, por terem tido a paciência de esperar por ela, de amá-la, de ajudá-la a encontrar seu lugar no mundo. Aquele dia, o meu casamento, que começou com a risada histérica antes das lágrimas amargas, tornou-se a lição mais profunda da minha vida. A lição de que o amor familiar é complexo, imperfeito e muitas vezes doloroso, mas que, na sua essência, é a força mais poderosa que existe, capaz de curar feridas antigas e de reescrever histórias, transformando a tragédia em redenção. E o vestido, ele agora era apenas um tecido, um fiapo de memória, que em sua desconstrução, nos ensinou a construir um amor mais verdadeiro, mais real, mais profundamente humano. E essa, para mim, é a mais bela história de todas.